E aí, pessoal, continuando a nossa série, já tá lá. Eu vou falar hoje sobre direção defensiva. Tá? A gente já fez uma série de vídeos aí sobre a legislação de trânsito, o conteúdo da legislação. Vamos falar hoje sobre a direção defensiva. Esse assunto, direção defensiva, ele tem um total, na prova do Detran Ceará, um total de 15 questões. Tá? A prova tem 40 questões no total, dessas 40, 15 são de direção defensiva. É um assunto que ele não é um assunto difícil, eu sempre falo isso para os alunos, é um assunto até tranquilo e é um assunto que ele envolve mais a lógica e a segurança no trânsito. Então, se você ficar atento ali à parte das perguntas, como elas são feitas, o que a questão quer saber com relação ao que fazer numa situação, você consegue acertar as 15 questões tranquilamente, tá? Então, vamos lá. Direção, vou colocar aqui o tópico, direção defensiva. Eu vou abordar aqui os pontos mais técnicos da direção defensiva, a parte mais teórica dela. Então, olha só, o que significa direção defensiva? Dirigir é guiar e defensivo é se defender. Então, a definição básica é assim: dirigir de modo a evitar os acidentes, apesar das atitudes incorretas dos outros condutores, dos pedestres e das condições adversas. Então, isso é o que se chama direção defensiva. Memoriza isso, ó, memoriza isso. Direção defensiva é dirigir de modo a evitar os acidentes, apesar das atitudes incorretas dos outros condutores, dos pedestres e das condições adversas que você vai encontrar na via. Então, olha só, a direção defensiva, ela fala para você que é um modo de que você vai aprender a dirigir, uma maneira mais segura que você vai aprender a dirigir, e ela é tão bom que, apesar das outras coisas que você não controla e que podem causar acidente, esse conteúdo aqui vai ser suficiente para você evitar um acidente. Então, vamos ler. A primeira coisa aí que eu já fiz foi definir, certo? Então, o conceito aí já foi aí para vocês. Se possível, repitam isso, tá? Até vocês memorizarem mesmo, dirigir de modo a evitar os acidentes, apesar das atitudes incorretas dos outros condutores, dos pedestres e condições adversas, tá certo? Então, vamos lá. Pessoal, a direção defensiva, a gente tem dois tipos, certo? Tipos de direção defensiva. Nós temos a direção defensiva, a chamada preventiva, e a direção defensiva corretiva. O que é a direção defensiva preventiva? É aquele motorista que está o tempo todo dirigindo de maneira atenta. Ele está se prevenindo, ele está se preparando. Ele não é o cara que fica tenso, não é o cara que fica o tempo todo buscando algo. Mas ele está dirigindo de maneira segura, obedecendo às regras, e ele está consciente dos riscos que tem no trânsito. E sabe, está observando o que precisar ali, ele já consegue evitar. Ele freia antes, ele desvia, ele avisa para o outro. Isso é dirigir de maneira preventiva, tá? Se prevenindo. E aí a gente tem a direção defensiva corretiva. O que é a corretiva? É quando a pessoa percebe uma situação de risco, ela toma atitude para corrigir aquela falha do outro e com isso ele evitar um acidente. Isso é a direção defensiva corretiva, ok? Aí, vamos lá. Na sequência aqui da direção defensiva corretiva, a gente tem os acidentes de trânsito. Acidentes eu tenho dois tipos, tá? Eu tenho o acidente evitável, e o inevitável. Tá? O que é um acidente evitável segundo a direção defensiva? Evitável é aquele em que o condutor não fez aquilo que era necessário para evitar. Aconteceu, aí você fala assim, olha, era possível ser evitado se ele tivesse feito o que era necessário para evitar. O inevitável é aquele que o condutor, ele fez tudo, mas aconteceu. E às vezes ele nem tem o que fazer. É aqueles acidentes que acontecem de repente.
Tá? Então, evitável e inevitável, são esses dois tipos de acidentes aí. O que mais que a gente tem dentro da direção defensiva? A gente tem aqui o percentual de colaboração aqui dos acidentes, tá? Olha só, o trânsito ele é composto por homem, via, veículo. Esses são esses três componentes do trânsito. E qual é a participação deles nos acidentes? Olha, segundo os estudos, eles dizem que o homem, né, o ser humano, ele é responsável por 90%, certo, dos acidentes. Então, 90% dos acidentes são causados pelo homem ou pela falha humana. Tá? Falha humana é a responsável por 90%, a grande maioria. A outra contribuição vem das vias de trânsito. As vias, elas apresentam falha. Esses números aqui, pessoal, eles podem variar bastante, tá? Então, mas sempre tem esses três envolvidos. A maior parte é responsabilidade da pessoa, então a falha é humana. As vias têm mais ou menos uma porcentagem aí de uns 6% de contribuição com os acidentes. E os veículos, eles colaboram aí com 4%, tá? Então, são as chamadas, os acidentes, e as causas são essas falhas aqui, ok? Então, falha humana, falha na via e falha no veículo. Então, a gente tem essa porcentagem aí, sendo que a gente sempre fala que a maior causa dos acidentes é falha humana. É o homem, né? A figura humana que geralmente causa os acidentes ali, ok? Então, basicamente é isso aqui. Deixa que eu continuar aqui. Vou falar aqui para vocês dos chamados atos inseguros, tá? Atos inseguros são 3 tipos. A gente tem a chamada imprudência. Quem nunca ouviu falar disso aqui, né? Imprudência. Isso aqui são atos inseguros que causam acidentes. Aí a gente tem a imperícia. E também temos a negligência. Imprudência, imperícia e negligência. O que é a imprudência? A imprudência é quando o indivíduo ele sabe o que é correto, ele sabe o que tem que fazer, mas ele faz o contrário. Ele sabe o que a lei obriga a fazer, porque aquilo é seguro, mas ele, conhecendo a lei, desobedece à lei. Ele faz o contrário, tá? Então, isso é imprudência. Imperícia é a falta de habilidade do condutor. É quando o condutor está em início de desenvolvimento da prática dele de direção, ele não tem muita segurança, por exemplo, para fazer uma baliza, ou ele não tem muita segurança para fazer uma ultrapassagem. Então, isso aí é a chamada imperícia, é a falta de habilidade. E a negligência é quando a pessoa ela não tem o devido cuidado, por exemplo, com a manutenção do veículo dela. Ela vai sempre adiando a manutenção, depois eu faço, não se preocupa com isso não, depois eu vou fazendo. E aí aquilo vai causando uma falha no veículo que gera um acidente, ok? Então, isso aí são os chamados atos inseguros. Imprudência, imperícia e negligência, tá? E aí, a gente tem mais o que dentro aqui da direção defensiva? Nós temos os chamados elementos da direção defensiva. São os 5 elementos. O que são esses 5 elementos da direção defensiva? 5 elementos. São 5 comportamentos que todo condutor tem que ter para dirigir de maneira segura e assim evitar os acidentes. 5 comportamentos que ele precisa para evitar os acidentes. Quais são eles? O primeiro comportamento se chama conhecimento. Então a pessoa, para ela poder estar segura no trânsito, ela precisa de conhecimento. Que tipo de conhecimento?
Que tipo de coisa ela precisa saber? Ela precisa conhecer as leis de trânsito, ela precisa conhecer o veículo que ela vai dirigir, ela precisa conhecer ou ter ideia ou planejar o trajeto, o local onde ela vai, tá? Então, isso aí é o conhecimento. O segundo elemento aqui se chama atenção. Então, a atenção ao que o condutor precisa ter de atenção no trânsito. Ele precisa ter atenção ao veículo dele, precisa ter atenção à distância de segurança para o veículo da frente, ele precisa ter atenção aos pedestres, à sinalização, atenção a si mesmo se ele está em boas condições para dirigir. Então, isso aqui é o segundo elemento. O terceiro elemento se chama previsão. O que é uma previsão? É uma visão prévia. E como é que a previsão vai ajudar o condutor a evitar acidentes? Simples, se ele está dirigindo, ele olha para frente e ele vê uma situação, por exemplo, uma aglomeração, pessoas, crianças brincando na rua, então ele pode, dali ele pode prevenir, opa, essa situação é uma situação arriscada, pode acontecer um acidente. Por exemplo, crianças em horário de escola, você vê que ele vai passar perto de uma escola, sempre as crianças saem muito agitadas, então ele tem que ter muito cuidado com essa e ficar atento, ficar observando. Então ele pode prevenir e daí ele conseguir evitar os acidentes. O outro elemento aqui se chama decisão. O que é a decisão? Decisão é você agir na situação, decidir agir. E essa decisão, ela precisa levar em consideração algumas coisas importantes, como por exemplo, você não destruir algo naquela, eu vou fazer um desvio aqui, mas a gente sabe que isso é milésimo de segundo que leva você a tomar uma decisão. Nem sempre a decisão é a mais acertada no momento. Então é por isso que você precisa de conhecimento para tomar uma decisão melhor, ok? Então, com o tempo, com a prática, com a experiência, o conhecimento vai fazer você tomar uma decisão melhor. E essa decisão tem que ser de maneira que você proteja a vida sua e das pessoas também. E aí, para finalizar, a gente tem o elemento chamado de habilidade. Tá? Então, isso aqui, com certeza, é necessário para que você evite acidente. Sem habilidade, não dá. Se você não tem habilidade suficiente para fazer uma ultrapassagem quando você estiver numa rodovia, tem um caminhão na tua frente e você está dirigindo, tá? E aí quer fazer ultrapassagem, mas não tem aquela habilidade, na dúvida, na falta de segurança sua, não faça, porque você não tem. Falta de habilidade, certo? Causa acidente. Então, a habilidade é um dos elementos que evitam os acidentes. Ok, pessoal? Então, basicamente de direção defensiva, por enquanto, eu vou falar disso aqui. Tem mais uma parte que eu vou gravar para vocês, que eu vou acrescentar, que a gente vai falar sobre condições adversas e também sobre tipos de acidentes. Mas, basicamente, da direção defensiva, a parte mais teórica é essa daqui, ok? Então, espero que vocês gostem do vídeo, comentem e compartilhem, tá? Obrigado, até a próxima!